Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Confirmado, Daronco prejudica o Palmeiras. Endrick é destaque na Espanha de novo e técnico corintiano provoca o Verdão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente e um pouco mais curtinho. Então vamos começar falando bem rápido do clássico Palmeiras e Corinthians. No Entulhão, o jogo foi bem monótono e a verdade é que o Palmeiras parecia que não estava muito interessado. Com exceção do Endrick, que entrou muito bem, o time do Palmeiras parecia que estava se poupando. E uma pena, né, torcedor? Porque dava pra gente encostar um pouquinho mais no Botafogo e botar um foguinho nesse Brasileirão. E o que deixou a gente mais chateado foi o gol perdido pelo Breno Lopes no finalzinho. A gente saiu com um gostinho de derrota, infelizmente. Mas a boa notícia, como eu falei, foi a atuação do Endrick, que jogou muito. E com isso, espero que o Abel dê mais tempo de jogo ao garoto, né? E pode até ser na ponta, como foi no domingo, porque ele atormentou a zaga corintiana. E se tivesse jogado por mais tempo, eu não sei não se a gente não teria vencido esse jogo, hein? E pra mim, é um desperdício a gente usar tão pouco essa joia, né? Em alguns anos, ele vai ser uma estrela mundial, então a gente tem que aproveitá-lo aqui, não é verdade? E é claro, o Abel conhece o elenco e tudo mais, mas pra mim, o Endrick devia estar na frente, pelo menos, do Breno Lopes, por exemplo. E a nossa cria foi destaque até na Espanha, com essa manchete aqui. Endrick brilha em 5 minutos e sofre uma entrada criminosa. E foi uma entrada criminosa mesmo, hein, torcedor? O jogador do Corinthians chegou não só para parar o contra-ataque, ele chegou para quebrar o Endrick mesmo. E se ele tivesse com a perna um pouco mais firme no chão, eu acho que teríamos perdido a cria por um bom tempo. É uma covardia o que esse jogadorzinho meia boca dos Gambás fez, né? E sabe o que é pior? A mulher desse sujeito ainda postou essa imagem aqui, comemorando essa entrada. É uma vergonha, torcedor, uma vergonha. E não foi só isso não, viu? O Lucas Veríssimo, outro sujeito bem contestável de índole, deu um soco na nossa cria. Olha só. E aí o bonitão do árbitro não expulsou, né? E o VAR também ficou caladinho. Ah, e sobre outra entrada, o juiz só expulsou porque estava muito escancarado e o VAR teve que chamar. Mas se fosse pelo juiz que estava de frente pro lance, uma visão privilegiada, seria só amarelo. É uma piada essa arbitragem, né, torcedor? E eu não tô falando que não foi merecido o empate, o Palmeiras não jogou bem, realmente a vitória talvez seria até um exagero, mas essa arbitragem complicou muito, né? E complicou pro campeonato também, porque o nosso elenco já é curto e agora a gente perdeu um jogador importante pro próximo jogo, o Murilo. O juizão expulsou ele porque ele disse o seguinte: você tá de sacanagem. Brincadeira, né? E realmente o juiz estava, porque expulsar por dizer isso é um absurdo. Aí o jogador dos Gambás chega, dá uma entrada criminosa e o que acontece? Ele só ia dar amarelo. O outro deu um soco e também ficou por isso mesmo. É, torcedor, eu sempre falo, mas não tem jeito, a arbitragem no Brasil é péssima. E depois dessa súmula aí, tá confirmado, né? O Daronco veio com a intenção de prejudicar o Palmeiras. É um absurdo uma expulsão por isso. Concorda comigo, torcedor? Mas me conta aí o que você acha disso tudo. E sobre o Brasileirão, você acha que ainda dá pro Palmeiras? E agora, para encerrar o vídeo, vamos falar de uma polêmica. Você lembra que eu disse que o treinador do Palmeiras tinha reclamado da convocação da seleção brasileira feminina, que tinha 9 jogadoras do Corinthians? Para você relembrar, eu vou deixar de novo o que ele falou. Eu só achei estranho ter 10 jogadoras do mesmo time na mesma convocatória, né? Que eu acho que vocês podem falar um pouco sobre isso também, porque se fosse o Diniz fazendo isso no masculino, eu garanto que tá todo mundo dando porrada, ainda mais véspera de uma Libertadores, mas feminino às vezes é um pouco terra de ninguém. E eu acho que vocês têm que falar um pouquinho sobre isso também, porque no mínimo é estranho, né? 10 jogadoras do mesmo time, eu acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Cabe sempre explicações aí, mas a gente tem que falar, né? Se a gente aceitar tudo no futebol feminino, são coisas diferentes, porque eu vim do masculino. E lá as decisões, normalmente, com certeza, hoje o Diniz estava com outra pressão, né? E ele não faria isso também, né? Mas enfim, boa sorte aí pro futuro. É, certíssimo o nosso treinador, né? Mas aí, o técnico dos Gambás quis se justificar e olha só o que ele falou. E uma coisa que realmente foi muito lamentável hoje foi a declaração que eu acabei vendo, né, num vídeo do treinador do Palmeiras, o Ricardo Belli. A hora que um treinador de um time tão grande e tão qualificado quanto o Palmeiras
coloca em dúvida uma convocação de atletas do Corinthians, realmente deixa a gente muito preocupado, porque a gente tem um futebol feminino cada vez mais forte, passa, né, pela responsabilidade de cada profissional, principalmente se tratando de uma equipe de tamanha expressão, como é o Palmeiras, com um elenco qualificadíssimo, né? E que mesmo assim, não sei como ele tem essa opinião das atletas do Corinthians, porque pelo confronto que a gente sempre teve na direção dele do lado do Palmeiras, a equipe do Palmeiras nunca nos venceu, né? A não ser um jogo que eu coloquei as categorias de base. Então... Que arrogância, hein, torcedor? Quer dizer que a gente só ganhou quando eles usaram a base? Eu não sei se ele lembra, mas no ano passado o Palmeiras foi campeão paulista e também da Libertadores, que esse timinho aí inclusive participou. E aí eu acho que não bate essa explicação, né? Mas não tem jeito, torcedor corintiano, é bem difícil, né? Mas me fala aí o que você achou dessas falas, tem coerência ou não? Me conta nos comentários o que você acha. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!